Durante a crise eu entrei em paralisia. Eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia me movimentar. Começou a dar uma apatia, um estado de jururu, de prostração, nada tá te ânimo, né? Era terrível, olha, muito terrível, um sofrimento agudo, uma coisa assim insuportável, uma situação de tortura mesmo. Os problemas de saúde mental têm se transformado em uma epidemia global. No Veracidade de hoje, vamos ouvir especialistas, conhecer histórias reais e, principalmente, entender como identificar os sinais de alerta e onde buscar ajuda. Somente no ano passado, no Distrito Federal, cerca de 15 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais. As causas mais comuns foram ansiedade, depressão e bipolaridade. Transtorno bipolar, os desafios e a superação de quem vive a doença. Como cuidar da mente e quais são os sinais de alerta de algo que não vai bem com a saúde mental. Agora no Veracidade. Passava, às vezes, o dia, algumas madrugadas, algumas vezes, andando pela rua, falando sozinho, uma situação bem aguda mesmo. Higiene pessoal, zero. Então, o estado de sofrimento psíquico agudo, de psicose aguda, que chamam de esquizofrenia, né? É uma coisa bastante sofrida. Falar sobre saúde mental é também ouvir pessoas que enfrentaram momentos difíceis e encontraram formas de seguir em frente. Diagnosticada com transtorno bipolar, Viviane Vaz passou por internação, recebeu atendimento psicológico e psiquiátrico e depois dessa fase delicada, ela transformou a sua vida e chegou até a publicar um livro para compartilhar a sua história. Viviane, muito obrigada por conversar com a gente. E eu começo perguntando, como foi que você percebeu que havia algo estranho ou errado com a sua saúde emocional? Quando eu estava no meu primeiro semestre, na primeira semana de faculdade, eu era caloura na engenharia civil, eu tive um surto psicótico. O surto foi o primeiro sinal de uma condição que mudaria a vida de Viviane, o transtorno bipolar. Uma doença mental séria, marcada por oscilações de humor entre episódios de euforia e de depressão. Quando a pessoa entra em surto, ela tem muita alteração, né? Tem alteração de consciência, o surto tem a psicose, que é um pouco de quebra da realidade. De que forma isso impactou a sua vida familiar, a sua vida na universidade? Olha, eu tive 7 internações, todas as minhas crises, eu era aluna de graduação da engenharia civil. E uma crise, principalmente o surto, impacta tudo, né? Você destrói o seu relacionamento, você destrói a sua parte financeira, você destrói a sua parte acadêmica. No caso, eu não trabalhava, então eu tive prejuízos em todas as áreas da minha vida, porque você fica totalmente disfuncional. Foram 8 anos para conseguir se formar em engenharia civil, um caminho longo marcado por crises intensas. O tratamento veio com terapia, medicamentos e uma mudança completa de rotina. Desde 2007, Viviane não teve mais nenhuma crise. Hoje você está há muitos anos sem ter uma crise. Qual foi a mudança que aconteceu para que essas crises não acontecessem mais? Houve uma mudança de hábito, houve uma mudança de tratamento, houve uma mudança de perspectiva, o que foi? Eu criei mais consciência, mas assim, nos primeiros anos, 2001, 2007, eu tinha crise todo ano, porque eu não tinha conhecimento tanto da doença e tanto do que era o tratamento. Foi numa palestra do Dr. Gabriel Graça, na UNB, que ele deu uma palestra no grupo No Apta,
que ele explicou que o tratamento não bastava ser medicamentoso e terapia. Eu fazia, 2001, 2007, eu fazia terapia às vezes 2 vezes por semana, tomava medicação e vivia tendo crise. Aí ele explicou na palestra dele, se você tomar o remédio, se você fizer terapia, isso não significa nem 50% de tratamento. Os outros 50% é você regular o sono, é você ter rotina, é você ter horário. Viviane transformou a experiência com a doença em inspiração. Escreveu um livro mostrando como a crise pode ser o começo de uma mudança de vida. Hoje ela trabalha, pinta e é casada com Paulo Vitor, também bipolar. No lar do casal, o apoio mútuo é a base da convivência. Já há 3 anos casados e assim, ela me ajudou muito a me conhecer melhor. Ela me ajudou, por exemplo, quando eu tinha algumas manias de perseguição, alguns transtornos afetivos. E ela virava para mim e dizia, amor, é só você que está pensando assim? Conhece mais alguém que teve isso, que passou por isso? Aí foi quando caiu a ficha. Eu criava tudo na minha própria mente e eu acreditava naquilo como uma verdade. Hoje em dia a gente está bem porque um ajuda o outro e eu não preciso mais ficar perdido em mim mesmo. Nós vamos conversar agora com a deputada Deise Marílio, que é enfermeira e tem um mandato voltado para as questões de saúde, principalmente, entre outras questões. Um dos projetos da deputada trata sobre uma política de saúde nas escolas, tanto voltado para professores como para estudantes. Deputada, o que trata esse projeto? Qual é o objetivo desse projeto? Boa tarde. Boa tarde quem está nos assistindo. A gente sabe que a saúde mental, a gente nunca mais vamos ser os mesmos depois da pandemia. E eu acho que a gente tem se identificado, principalmente assim, onde a gente não via um adoecimento muito grande, não só dos professores, mas das crianças também, crianças e adolescentes. E eu acho que esses projetos são importantes para que a gente possa fomentar políticas públicas e a gente tem trabalhado num formato muito transversal, porque a gente acredita que a saúde mental é algo muito transversal. Ela vai desde um ambiente seguro, inclusive, e aí a gente fala do bullying, do cyberbullying, inclusive, da violência virtual. A gente tem outros problemas também, que a questão é da conjuntura mesmo, mas a gente entende que é importante projetos também que mobilizem os estudantes. Então a gente tem pensado em projetos que a gente possa atender também quem faz a assistência a esses estudantes, mas também aos próprios estudantes. Então a gente sensibilizando o estudante é muito legal, que tem a questão do espelhamento, do acolhimento entre os próprios colegas. E a gente tentar trazer essa cultura. Então a gente está fazendo com que o GDF possa parar para pensar na saúde mental das nossas crianças e adolescentes no meio de uma situação de epidemia, de crise de ansiedade, transtorno mental, síndrome do pânico que está acontecendo com as nossas crianças. Deputada, outra ação que alia saúde e educação também é o projeto que a senhora desenvolve nas escolas, chamado Saúde nas Escolas, né? De que forma esse projeto que é desenvolvido nesta escola aqui do Guará, ele também auxilia com a saúde mental das crianças e dos profissionais da educação? A gente começou a fazer visitas, eu gosto muito do ambiente escolar e arrumar as escolas, e aí a gente trabalha desde a questão, por exemplo, da alimentação, das cantinas, que é saúde também, e a gente começou a ver experiências exitosas nas escolas, feita pelos próprios professores, feita pelos estudantes, pela comunidade escolar, pelos pais. E aí a gente perguntou como que eles faziam esses projetos. E era espontaneamente, sem recurso de dinheiro público, e a gente pensou, por que não fazer um edital público, pegando essas melhores experiências e trabalhando isso através de um edital com fomento. Então, a gente se surpreendeu. A gente passou por algumas situações em algumas escolas que os próprios alunos, e aí eu quero contar isso, que é uma situação aqui, assim, até uma situação triste que a gente vivenciou, de uma escola que perdeu uma dos colegas, né, com a questão do suicídio. E eu me emociono porque as próprias crianças fizeram rodas de conversa e falaram, nunca mais, nós vamos perder mais nenhum de nós. E eles se organizaram para fazer essa roda de conversa e foi abraçado pelos professores.
Então, acho que foi um projeto importante que me despertou. Então, saúde mental nas escolas hoje cresceu. Hoje a gente trabalha não só com saúde mental, mas saúde em todos os níveis. A gente abre um edital público para que todas as escolas façam inscrição. São quase 40 escolas esse ano. E cada escola, depois de ser avaliada, ganha um fomento de R$10 mil com emenda para que possa melhorar o projeto, para que o projeto não possa não acabar. E aí, essa saúde mental está sendo um sucesso, acho que tem feito a diferença. Deputada, hoje o DF conta com 18 CAPs. A senhora acha que é um número suficiente, ainda mais porque tem essa divisão de CAPs? Como é que a senhora avalia a situação dessas unidades especializadas? Não são suficientes, a gente vê isso inclusive pelo tempo de espera para alguns atendimentos e consultas. A gente tem hoje em torno de 100 psiquiatras para o DF inteiro, para mais de 3,5 milhões de pessoas, e numa situação pós-pandêmica de adoecimento mental. A gente também tem muita dificuldade, não só com a unidade, a estrutura física que não está comportando, mas eu quero destacar aqui uma coisa que a gente tem cobrado muito, que é ter os servidores que fazem saúde mental. Então a gente precisa de psicólogo, de assistente social, da equipe multiprofissional. E não se tem concurso de especialista no DF desde 2014. Bastante tempo. Muito deficitário. Como que nós vamos falar de saúde mental sem o servidor que exerce a saúde mental, que aplica a política pública de saúde mental? E aí eu chamo a atenção para o CAPS, em especial de crianças e adolescentes, que a gente precisa ampliar esse atendimento urgente. Mas eu falo não só do atendimento quando a gente já vê a doença, mas a gente pensa muito como enfermeira em determinantes sociais, análise de conjuntura, que a gente precisa tratar como promoção. E o que a gente está fazendo aqui nas escolas é isso, é prevenção e promoção. No próximo bloco, você vai conhecer projetos e serviços gratuitos no DF que ajudam a cuidar da saúde mental. Durante a crise é desesperador, porque a única coisa que você quer é entrar num quarto escuro, deitar em posição fetal. Ansiedade, esgotamento emocional e estresse são transtornos que afetam pessoas de todas as idades e condições sociais. Mas como identificar os sinais e saber que é hora de procurar ajuda? Para conversar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga Andréa Pinheiro, que integra o Núcleo de Mútua Ajuda a Pessoas com Transtornos Afetivos, o APTA-DF. Andréa, muito obrigada por conversar com a gente. Obrigada. Eu começo perguntando quais são os principais sinais, os sinais mais comuns que mostram que a saúde mental da pessoa está em risco. Por incrível que pareça, começa com algumas coisas externas mesmo. Ela começa a dormir mal, a não comer direito, ela se isola de pessoas, né? Ou ela se sente muito irritada, ela começa a se sentir diferente, fora do que ela já estava vivendo. Então, essas coisas começam a comprometer sono, coisas que ela gostava de fazer, ela não quer mais fazer, coisas que eram habituais, ela não quer mais curtir, ela já não acha mais graça nisso da vida cotidiana, né? Então, são sinais de alerta. Os sinais são importantes porque nem sempre o sofrimento emocional é fácil de perceber. Em vez de falar abertamente, muitas pessoas apenas dão pistas de que algo não vai bem. Frases como quero dormir e não acordar, sou um peso para os outros ou não vejo mais sentido em viver são alertas importantes. Além disso, merecem atenção, mudanças de comportamento, queixas constantes, isolamento ou histórico de tentativas de suicídio. Classicamente, teve alguma perda, alguma dor, pode procurar ajuda, porque não sara sozinha. A gente às vezes acha que o tempo vai fazer com que as coisas sarem, com que as coisas vão passando e não vai. Então, assim, divórcio, perda, não é só coisa ruim, inclusive, sabe? Assim, vai casar, chegada de um bebê, tudo isso é hora de buscar porque está tendo uma mudança de vida. Esse estresse está acontecendo. Então, a pessoa precisa se readaptar a essas mudanças. Então, a qualquer alarme, nunca é besteira para um psicólogo, né? Na hora que chega o psicólogo, nunca é nada à toa para se falar. É sempre muito importante, a gente considera qualquer fala importante. Então, se a pessoa percebeu, alguma coisa saiu do eixo, mesmo que ela não saiba, que é o mais difícil, como eu falei o exemplo do luto, é mais fácil, né? Alguém morreu, de certa forma eu sei que eu estou assim, mas quando não, e por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo assim? Pode buscar, não tem nada em vão e o tempo não resolve sozinho.
E você faz parte do núcleo de mútua ajuda a pessoas com transtornos afetivos, que funciona nesse espaço, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Você pode explicar como funciona o grupo e também como as pessoas podem recorrer ao trabalho desse núcleo, Sim. que é o APTA-DF? É um grupo de ajuda terapêutica, né, ajuda mútua. Ele funciona todos os sábados aqui, exceto julho, dezembro e janeiro, de 3 às 4h30. São 4 encontros, normalmente, né, porque são aos sábados, do qual vem pessoas que nós podemos fazer um trabalho de conversa, de acolhimento, de escuta. Segundo a OMS, saúde mental é o estado de bem-estar que permite à pessoa lidar com os desafios da vida e se relacionar com o mundo ao redor. Como cuidar da nossa saúde mental? Olha, eu acho que existe sim exercício físico, uma boa alimentação, dormir bem e o autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente vive num mundo de muitas comparações, num mundo de uma rede social que é muito linda, né? Que a gente fica buscando quem somos e a nossa identidade. Então, construir essa identidade cotidianamente, se reencontrar, e isso acontece por meio realmente do autoconhecimento. Para finalizar, então, só uma mensagem para as pessoas que estão assistindo com relação a esse cuidado com a saúde mental, em olhar a si mesmo, ter práticas de autocuidado. Olha, se importe com você, sabe? O tempo não resolve tudo sozinho e tem solução. Sim, é possível resolver. Você só não sabe ainda, né? A pessoa só não sabe ainda como resolver. Então, tem como ter o cuidado. Tem solução, sim. Você não precisa fazer isso sozinho, né? Nós estamos aqui, os profissionais da saúde estão aqui para te acolher, mas não deixe isso para outra pessoa fazer, não. Você que tem que fazer por você. Tem solução. Um pensamento ruim é só um pensamento ruim, ele vai passar. Mas busque ajuda para que você organize tudo isso na sua vida. Não é impossível o tratamento, que você pode chegar à estabilidade da saúde mental, quebrar o estigma que psiquiatra é profissional de doido, não é loucura, tem tratamento, né? E acredito muito em Deus, no poder superior, que pode te ajudar também, junto com a medicina e com a fé. Ciência e a fé ajudam. Nós vamos conversar agora com a subsecretária de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do GDF. Ela vai contar para a gente como que é organizada a rede de atenção psicossocial aqui no DF. Secretária, como é que funciona a estrutura de atenção à saúde mental aqui no GDF, por favor? A rede de atenção psicossocial aqui do Distrito Federal, ela é dividida, em todo o Distrito Federal nós temos 18 unidades que são de serviços mais específicos, que são os CAPs. Mas a rede em si, ela conta com todas as unidades de saúde. Então, todas as UBS, todas as UPAs, todos os hospitais e os CAPs fazem parte da rede de atenção psicossocial. Secretária, como é que um paciente, uma pessoa que percebeu que está com algum problema de saúde mental, como é que ele procura o sistema de saúde aqui no DF? Ele vai direto no CAPS ou ele vai direto numa unidade básica de saúde? Como é que funciona essa logística, esse tratamento? Então, ele pode procurar uma unidade básica de saúde. Se o processo de sofrimento dele foi um processo de sofrimento mais leve, mais moderado, ele não entender bem ainda o que está acontecendo, né? Se ele tiver com um processo de sofrimento mais grave, ele pode ir direto ao CAPS, não precisa de agendamento, né? Ele tem um CAPS que vai responder à área que ele mora, então ele chegar lá e todo dia tem acolhimento. Na UBS também tem atendimento todos os dias e lá o profissional, a equipe da UBS vai verificar qual que é o serviço que melhor atende às necessidades dele. São 18 CAPs, né, secretária, que a senhora contou, mas esses CAPs são diferentes entre si, né? Cada unidade tem um tipo de atendimento, né? Quais são esses atendimentos que os CAPs oferecem? Então, nós temos 4 CAPs que atendem crianças e adolescentes, que são os CAPs-I, e aí eles se dividem no território do Distrito Federal. Temos também o CAPS AD, que é o CAPS que atende as pessoas com o uso, né, prejudicial de álcool e outras drogas. Eles são em número de 7. Também são divididos no Distrito Federal e atendem as regiões de saúde. E temos 6 CAPs que são CAPs geral, que a gente chama, que atendem as demandas de transtornos mentais gerais, que não estão envolvidos com o uso, né, abusivo ou prejudicial de álcool e outras drogas. Todos os CAPs têm equipe multiprofissional, tem equipe de médicos, tem equipe com enfermeiros, com psicólogos, assistentes sociais. E a ideia é fazer esse atendimento multiprofissional,
O acolhimento é a porta de entrada e depois, chegando lá, aí vai ser direcionado para o atendimento que melhor atenda às necessidades do caso dele. E, secretária, em caso assim, de um transtorno grave, né, a pessoa teve um surto, em alguma condição muito precária, existe algum tipo de atendimento especializado dentro da rede? Sim, nós temos em caso de surto, né, em caso de crise, a família, a população pode ligar para o SAMU, que o SAMU pode fazer essa busca, né, num caso emergencial. Ela pode também se direcionar para as UPAs do Distrito Federal ou para a porta das unidades dos hospitais. E lá, então, eles vão receber esse primeiro cuidado, né, em especial os casos, por exemplo, de tentativa de suicídio, que são demandas clínicas. Essas portas da UPA e a porta de Hospital Geral é uma porta que pode contribuir bastante, né? E temos também 2 portas de atendimento especializado, que é no Hospital São Vicente de Paula, né? E também no Hospital de Base, esses com psiquiatria na porta para casos também mais graves. Mas a gente recomenda que procure a porta mais perto da casa, então a UPA muitas vezes é o local que tem sido mais procurado pela população. Secretária, pela experiência da senhora, como é que está a situação da saúde mental aqui do pessoal, dos moradores do DF, né? Como é que está, em geral, a saúde mental das pessoas? Essa situação está melhorando, está piorando? Em geral, como é que a senhora avalia esse contexto? Então, nós temos registrado um aumento da procura, né, das demandas do serviço de saúde mental, e isso é muito positivo, porque demonstra que a população está mais sensível e está com menos medo de procurar o serviço quando é uma situação de saúde mental, né, de crise, de sofrimento. A gente observou que isso já é um efeito da pandemia, onde as pessoas tiveram mais contato com esses processos de sofrimento. Então, o que a gente pode verificar é que existe uma maior procura, né? Para essa maior procura, a ideia é então que a gente ofereça mais serviços. Então, hoje o nosso principal trabalho tem sido para ampliar essa rede. A gente está em processo de construção de entrega de 5 novos CAPs. 2 já estão em construção, 2 estão sendo licitados e mais um vai licitar agora. A ideia é que até 2027 essa rede se expanda, além de aumento de carga horária, de profissionais, recomposição, né? E aumentando essa rede para que cada vez mais perto das pessoas elas possam acessar os serviços. Secretária, a Secretaria de Saúde desenvolve campanhas de conscientização como o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, né? Do que se trata essas 2 atividades, esses 2 eventos? Qual o objetivo de cada um desses eventos? A gente tem trabalhado a ideia de 365 dias pela saúde mental, né? Então todo dia do ano, todo mês é um mês que precisa falar sobre isso para conscientizar as pessoas para que elas busquem ajuda, né? Em especial, mês de janeiro e setembro são meses que são mais marcados, né? Com ações mais específicas, em que as empresas, as instituições, as escolas trabalham de forma mais ativa esse tema. E a ideia é justamente fazer com que a população busque ajuda, né? Que a gente consiga ultrapassar os estigmas e preconceitos ainda que estão ligados a esse tema. A Câmara Legislativa possui uma frente parlamentar de atenção à saúde mental. O presidente da frente é o deputado distrital Gabriel Magno. Deputado, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. E eu começo perguntando, né, a questão dos transtornos mentais são hoje uma questão de saúde pública. Qual o papel do Poder Legislativo no enfrentamento dessa questão? Acho que a Câmara, a gente constituiu na frente parlamentar saúde mental integradora, preservando, né, sempre uma diretriz fundamental da reforma psiquiátrica brasileira do cuidado em liberdade. Eu acho que o papel do Poder Legislativo, nesse caso, eu vou destacar em 2 grandes temas, 2 eixos. O primeiro é de fiscalizar. É um papel constitucional do Legislativo de fiscalizar as ações do Poder Público, do Poder Executivo, para saber, para cobrar, né, se está sendo de fato respeitado o que a legislação prevê, né, aquele serviço que é fundamental para garantir os direitos previstos na Constituição, previstos na lei orgânica e no conjunto da legislação brasileira e distrital. Acho que esse é o primeiro papel importante da frente. Um segundo papel importante é de propor ações, seja ela através de legislação, né, ou de indicações ao Poder Executivo, ou até mesmo o que nós temos feito nesses últimos anos, que é de acionar os órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio Poder Executivo, tanto em âmbito local quanto em âmbito nacional. E tem um terceiro também que eu acho que é fundamental, que é parte do papel legislativo, que é de representação. A gente tem tido, e tem muito orgulho de dizer, que a frente nesses anos conseguiu representar, eu acho que o movimento dessa luta da saúde mental, da luta antimanicomial no Distrito Federal, dando voz, muitas vezes, a quem não tem esse espaço, principalmente os usuários, né, do sistema, que poucas vezes tem espaço
para poder apresentar suas demandas, dar opinião, sugerir inclusive ações importantes para o poder público agir, mas não só os usuários, mas o conjunto também dos servidores, né, que também sofrem nesse processo, né, quando os direitos não são plenamente garantidos. Um dos pontos importantes é a questão da saúde mental nas escolas. E o senhor tem se pronunciado e cobrado aí a presença maior de psicólogos na rede pública de ensino do Distrito Federal. Qual é hoje a situação, deputado? Bom, nós temos primeiro duas leis, uma lei federal e uma lei distrital, que no texto dessas duas legislações, ela diz que cada escola do Distrito Federal e do Brasil, mas no caso nosso do Distrito Federal, deveria ter pelo menos um psicólogo, né, para fazer parte dessa atenção integrada da política de assistência à saúde mental também. Tem outras tarefas, obviamente, a psicologia escolar dentro da escola. Hoje, na rede de educação, nós temos apenas 93 psicólogos concursados na Secretaria de Educação. Nem todos eles estão lotados na escola, numa rede que tem mais de 700 escolas. Então, nós estamos falando, né, de uma rede que tem mais de 600 escolas sem a presença desse profissional, do psicólogo, da psicóloga, para ajudar na construção dessa política pública. E a lei, como eu disse, ela exige, ela determina que pelo menos um psicólogo ou uma psicóloga por escola. E pensar uma dinâmica que, infelizmente, também a frente tem identificado, que é um fortalecimento cada vez maior das comunidades terapêuticas. E aí, recentemente, agora no mês de agosto, nós tivemos um infeliz episódio, que foi um incêndio em uma dessas instituições, onde pacientes estavam trancados, infelizmente faleceram, né, vieram a óbito num local, numa clínica ilegal, não estava regularizada do ponto de vista do seu funcionamento, além das várias violações que a gente também tem recebido na frente, que as comunidades terapêuticas, na sua grande maioria, fazem nesse tratamento, que é o tratamento sem liberdade, o cuidado com violações de direitos humanos, com inclusive muitos casos que chegam de tortura, que também tem levado à frente a propor ações para o Ministério Público, Tribunal de Contas e para o governo do Distrito Federal. Aí entra também o papel da frente novamente, né? Nós temos acionado, a partir disso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, com ação cobrando o cumprimento da lei, inclusive tem avançado essa denúncia nossa no Tribunal de Contas, uma representação, e também no Ministério Público, para junto com os órgãos de controle a gente poder fazer cada vez mais essa pressão junto ao Poder Executivo para que se cumpra o que está na previsão legal. É isso, é buscar ajuda, sabe? É buscar ajuda profissional. Se atente a você, cuide de você, se importe com você. Essa melhora surgiu por tratar com psicólogo, né, essas questões, com a medicação e com o grupo de autoajuda que eu participo. Você está aí agora descobrindo esse diagnóstico, não tenha medo, vai passar. Não se isolar, ter esperança. Você vai conseguir superar todas as suas dificuldades e todos os seus medos. É impossível o tratamento, porque você pode chegar à estabilidade da saúde mental. É difícil, eu sei que é difícil, mas vai passar. Você vai conseguir vencer. Tudo isso, se inserir em contextos saudáveis. Deus, um poder superior que pode te ajudar também, junto com a medicina e com a fé. A ciência e a fé ajudam.